Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz, nessa quinta-feira, dia 11 de abril de 2024, para a realização de mais um Evangelho no Lar. É um prazer tê-los aqui. Lembrando a todos a disponibilização da água, caso assim preferirem, para a fluidificação com as nossas orações, com os nossos pensamentos positivos. Vamos então, meus irmãos, a serenar os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao Divino Mestre Jesus, rogando a Ele a fluidificação da nossa água, as suas bênçãos, para esse momento maravilhoso de oração. Obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse momento especial de conexão com a espiritualidade superior, com esse momento de oração, de fé, de transmissão do seu Evangelho, de divulgação do seu Evangelho. Rogamos, Senhor, derrame sobre nós as suas bênçãos de entendimento, concedendo-nos prerrogativa do entendimento dos textos que serão lidos aqui. Agradecemos, Senhor, pela materialização desses conselhos, dessas diretrizes que visam a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Obrigado, Senhor. Rogamos continue intercedendo por nós, iluminando o nosso caminho nessa jornada. Difícil e maravilhosa. Difícil, mas gratificante. Obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mamãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito bem, pessoal, vamos então à descrição das nossas leituras de hoje. A nossa primeira leitura será do livro Conduta Espírita, sempre fazemos questão de mostrar. O texto é o de número 13, intitulado Na Propaganda. Logo em seguida, leremos o texto do livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, texto de número 19, o título de mesmo nome do Conduta Espírita, também Na Propaganda. Olha que coincidência, não?
na propaganda. Hoje a propaganda está em evidência aqui no nosso Evangelho no Lar. Muito bem, pessoal. Aí está o nosso background com o livro Conduta Espírita, o qual recomendamos a aquisição. Livro maravilhoso, de cabeceira, não apenas para espíritas, mas também para todos os cristãos que querem conhecer as disciplinas sugeridas pela espiritualidade superior. Muito bem, então vamos ao texto de número 13, na propaganda. Vamos ver o que André Luiz reservou para nós hoje. Vamos lá. Iniciemos então a leitura do capítulo 13. Na propaganda. Escudar-se na humildade constante, ao desenvolver qualquer atividade de propaganda doutrinária, evitando alarde, sensacionalismo, demonstrações publicitárias pretensiosas, ou métodos de ação suscetíveis de perturbar a tranquilidade pública. Sem orientação segura, não há propaganda produtiva. Com critério e temperança, estender a propaganda libertadora dos postulados espíritas, até ao recesso das penitenciárias, e das colônias de isolamento sanitário, sem depreciar crenças, ou sentimentos. Os mais doentes, requerem maior ajuda. Incentivar o intercâmbio fraterno, entre as pessoas, e as organizações doutrinárias, através de cartas e publicações, livros e mensagens, visitas e certames especializados, buscando a unificação das tarefas, e o esclarecimento comum. A permuta de experiências, equilibra o progresso geral. Pelo rádio, ou pela imprensa leiga, não se estender demasiadamente, a fim de não afastar o aprendiz incipiente. A doutrina, deve ser ministrada em pequenas porções. Para não se desviar das finalidades espíritas, selecionar, com ponderação e bom senso, os meios usados na propaganda, sobretudo aqueles que se relacionem com atividades comerciais ou mundanas. Torna-se inútil a elevação dos objetivos, sempre que haja rebaixamento moral nos meios. Usar com prudência, ou substituir toda expressão verbal que indique costumes, práticas, ideias políticas, sociais ou religiosas, contrárias ao pensamento espírita, quais sejam sorte, acaso, sobrenatural, milagre e outras, preferindo-se, em qualquer circunstância, o uso da terminologia doutrinária pura. Uma palavra inadequada pode macular a bandeira mais nobre. Arredar de si qualquer ansiedade, no tocante à modificação rápida, do ponto de vista dos companheiros. A fé significa um prêmio da experiência. Conquanto precisemos batalhar incansavelmente no esclarecimento geral, usando processos justos e honestos, não esquecer que a propaganda principal é sempre aquela desenvolvida pelos próprios atos da criatura, através da exemplificação eloquente de nossa reforma íntima, nos padrões do Evangelho. A doutrina espírita abstrai-se do proselitismo de ocasião. Reflexão evangélica. João Batista, João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça, e que eu diminua. Chegamos ao final da leitura deste capítulo. Não percam a leitura do próximo, de número 14, intitulado Na Tribuna. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição, e compartilhem. Boa reflexão, e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade. Ok, aí está mais um texto do livro Conduta Espírita, no background na minha mão, Conduta Espírita, o livro aqui para todo lado.
Muito bem, pessoal. Só queria fazer uma observação. O motivo pelo qual eu fiz questão de divulgar esse livro no Evangelho no Lar recentemente é que esse livro me foi dado por uma professora do meu primário, em um centro espírita que eu visitei. E faz muito tempo, já faz uns 5, 6 anos. E ela me disse que no momento certo eu saberia o que fazer com esse livro. Eu não entendi nada, li o livro, gostei e guardei. E recentemente eu decidi apresentar esse livro aqui no nosso Evangelho no Lar, aqui no canal Companheiros da Luz, fazendo essa justificativa. E eu acho que ela não me deu esse livro à toa, né? Estamos aqui hoje falando sobre ele. Engraçado, não? Muito bem, pessoal. Esse capítulo na propaganda, né, é o capítulo de número 13 desse livro. André Luiz nos orienta, nos chama a atenção para a propaganda da terceira revelação, não é? Especificamente. Além da própria doutrina em si. Mas a terceira revelação, eu particularmente entendo que ela é muito maior. Ela é muito poderosa, né? Ele nos atenta para o sensacionalismo, para a abordagem infeliz, né? O alarde, as demonstrações, como ele mesmo diz, publicitárias pretensiosas. A gente observa muito canal, muito produtor de conteúdo, partindo para um rumo sensacionalista e apelativo, exagerando muitas vezes até de imagens criadas pela inteligência artificial. Eu tenho comigo, nessa questão de inteligência artificial, na composição de imagens, uma coisa perigosa. Porque eu confesso que a minha intuição me avisa que algo está errado com essas imagens. Eu não me sinto confortável quando eu visualizo essas imagens produzidas pela inteligência artificial. Eu sei que tem muita gente admirada com esse processo de produção de imagem, mas eu sinto que algo não está certo, algo não está bem. Essas imagens, às vezes, elas trazem um panorama, eu diria, perturbador até. Até pouco tempo atrás, não sei se conseguiram consertar esse defeito dessa produção de imagens artificiais, as mãos apareciam com 6 dedos. A inteligência artificial tinha uma dificuldade muito grande para demonstrar o desenho da mão. Não sei se conseguiram consertar esse defeito, esse problema, mas eu não sei porquê, não sei explicar, mas não era um bom sinal para mim. Então eu acho que a gente tem que esperar um pouco, não ir com muito entusiasmo, utilizando dessas imagens artificiais, porque a gente nunca sabe o que realmente está por detrás dessa produção artificial, dessa produção tecnológica. E é muito fácil para as trevas se apoderar desse sistema, né? É uma coisa interessante, é uma coisa para o futuro? Sim. Eu tenho certeza que a inteligência artificial será muito proveitosa no futuro, mas não sendo dirigidas pelas trevas como hoje ela o é. Muito bem, aí já falamos do sensacionalismo, né, da inteligência artificial. André Luiz observa sobre os métodos aplicados, né, com as atividades humanas, comerciais, mundanas. A gente vê muito conteúdo apelativo, até a própria produção da capa do YouTube, é o thumbnail, né, que eles chamam. A própria produção dos títulos é muitas vezes apelativas e fere a pureza da terceira revelação e do seu tutor, que é a doutrina espírita. Deve-se buscar os produtores de conteúdo, devem buscar sempre a pureza da doutrina, a pureza da terceira revelação, da forma mais sutil possível. E a busca por likes, por alcance, deve ficar em segundo plano. Nunca artificializadas, nunca de forma forçada, porque isso macula a mensagem. É isso que nos diz André Luiz no texto, né? E ele faz uma observação interessantíssima, né? Numa das passagens, ele diz que a fé significa um prêmio à experiência. Olha que frase maravilhosa. E também que a mensagem sendo abordada de uma forma apelativa torna inútil a elevação dos objetivos sempre que haja rebaixamento moral dos meios.
Olha que fantástico. Todo cuidado é pouco nessa versão de tecnologia, de divulgação, para que a gente não passe dos limites e mantenhamos a serenidade, a beleza da terceira revelação com Cristo, em respeito ao trabalho da espiritualidade superior. Mais que tentados sejamos. Muito bem, pessoal. Esse é o breve comentário do livro Conduta Espírita. Vamos agora ao texto do livro Caminho, Verdade e Vida, não é? Do livro Caminho, Verdade e Vida, com Emmanuel. E engraçado que o título é o mesmo, pessoal, só muda o número do capítulo, número 19, na propaganda. Muita atenção para a propaganda, muita atenção na divulgação, muito cuidado na exposição. Saiamos da frente, deixamos a doutrina, deixemos a materialização da terceira revelação preponderar, aparecer mais. Vamos lá então ver o que Emmanuel tem para nós. Vamos lá. Estudo comentado do conteúdo evangélico cristão, materializado no mundo pelos emissários do Senhor, a semear as diretrizes reveladoras de Deus, forjando nossa evolução moral, apontando-nos rumo à nova era. Interpretação do Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 23, no qual Jesus revela-nos: e dir-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo número 19, intitulado Na Propaganda. Sob a luz de Jesus, Emmanuel comenta: as exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas, para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo, para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda, genuinamente cristã, não basta dizer, onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares, procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores. É reformá-la para o bem, no âmbito particular. Os que afirmam, apenas na forma verbal, que o Mestre se encontra aqui, ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa, para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra, sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem, antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou: ninguém seguisse os pregoeiros, que somente dissessem, onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, ao médium Francisco Cândido Xavier. Irmãos cristãos, instruí-vos. Adquiram as obras da codificação espírita cristã. Leiam, emprestem, doem, presenteiem. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, inscrevam-se e compartilhem. Boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.
bacana, não? Nosso amigo Emmanuel, mais uma vez com um maravilhoso texto, reforçando o posicionamento de André Luiz, né? Alertando que na propaganda cristã não basta apenas dizer onde está o Cristo, mas sim exemplificar, mostrando na própria exemplificação. Não raro a gente vê muita pregação materialista. Eu, pouco tempo atrás, não faz muito tempo, eu vi um pregador, não espírita, mas eu assisto pastores evangélicos, eu assisto padres, eu gosto. Eles estudam muito a Bíblia e esse estudo profundo, né, nos traz muito conhecimento e muita reflexão. Mas eu me deparei com um fato curioso. Havia um pastor, inclusive ele é muito, muito conhecido, muito famoso, muito engraçado, muito comunicador, né? Ele seduz com a palavra. Apesar de seduzir com a palavra, ele, no bom, melhor dos sentidos, né? Ele nos mostra muitas verdades, ele nos promove a reflexão do Evangelho, né? Mas ele disse uma coisa muito, muito interessante, que eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Ele disse assim, o templo estava lotado, né? Inclusive era uma palestra que cobrava, não era um culto, era uma palestra. Eu não sei que nome que se dá isso, mas se cobrava para entrar, ingresso. E ele parecia assim bem feliz com o sucesso material dele, pregando a palavra. Ele disse uma coisa interessante, ele disse, olha, tentando se justificar, ele disse, para pensar, Rei Salomão era um seguidor de Deus, um dos mais ricos da terra. Rei Davi, por outro lado, tinha um poder enorme, é um servo de Deus, riquíssimo. Por que eu tenho que me ferrar? Pessoal, e o pior não foi isso. O pior não foi essa confissão materialista. O pior foi o sorriso da plateia, os aplausos. Ou seja, somos todos cúmplices desse tipo de pensamento. Somos todos cúmplices desse Jesus Cristo Sociedade Anônima, dessa empresa limitada, né? Desse meio de vida disfarçado. Isso é muito triste. Tá? Eu não estou me referindo aqui, não cito nomes, mas são exemplos que a gente vê no dia a dia, numa propaganda mal feita. Eu vejo muita gente pregando o evangelho, dizendo, tome posse do que é seu, tome posse do que é seu. Outro irmão, não espírita também, não estou falando mal aqui dos outros não, tá? Só que essa observação eu tenho que fazer nesse contexto da propaganda. Ouvi o outro dizer assim, muito bem, então quer dizer que eu posso ajudar as ovelhinhas a prosperar, mas o pastor não pode prosperar. Não pode, pastor, não pode. Não pode prosperar, não pode morar em condomínio fechado, não pode morar em sobrado. Principalmente quem dizia até pouco tempo atrás que não tinha um pau para bater num cachorro bravo, para correr, para se safar. Não, não pode. Não pode porque Jesus não tinha. Jesus não tinha avião, Jesus não tinha carro blindado, Jesus não tinha. Na verdade, nem um pau para bater num cachorro que viesse morder nele. Tadinho dos bichinhos, né? Sem querer desmerecer os cãezinhos. Mas é uma expressão da roça. Que a pessoa muito, muito pobre fala isso. Não, não pode. Não pode ter luxo, não pode ser mau exemplo. Tem que morar na simplicidade. Se quiser seguir Jesus. Se quiser pregar Jesus. Sem propaganda falsa. Sem falsa propaganda. Sem propaganda enganosa. Não pode. Não pode ter luxo extremo. Não pode. Não pode. Tá tudo errado. Tá tudo errado, já começa aí. O próprio texto fala que é indispensável mostrá-lo na própria exemplificação. Não é culto à pobreza, não é culto à miséria. Não é culto aos espíritas de shopping, aos cristãos de shopping, aos evangélicos de shopping. Não é crítica a isso. Não tem problema você ir no shopping. O problema que você tem que se perguntar é o quanto você gosta do incensinho da loja, do cheirinho, daquele glamour que promove aquele centro materialista de aquisição. É o quanto aquilo te atrai.
é o quanto que nada de errado em você possuir uma peça, duas de ouro. O ponto é o quanto que aquele metal te atrai, o quanto que ele te fascina, porque evidenciará pecados do passado, tendências viciosas do passado, das quais todo seguidor do Cristo deve se libertar. Não é? E Emmanuel muito bem disse que é necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Porque acredite, meu irmão, quando a gente encontra o Cristo no santuário interior, todas essas coisas citadas deixam de ser importantes. Até rodízios e Dubai, que custam de 15 a 20 mil reais por cabeça. Deixam de ser interessantes. Deixam de fazer parte do glamour da vida daquela pessoa. O nosso querido exemplo Chico Xavier, ele usufruía, ele tinha usufruto de um quartinho de 2 metros por 3. E era só isso que ele tinha, uma Brasília velha. E vocês acham que esse senhor não teve propostas de ganhar BMWs? Quando ele ganhava um terno importado, Armani, de manhã, de tarde, ele dava aquele terno para o seu segurança, o policial militar que fazia sua segurança de bico. Chico Xavier, quando recebia uma fazenda na parte da manhã, de tarde ele estava no cartório, destinando aquela propriedade para uma instituição de caridade. Exemplo a ser seguido, ponto final. Não tem mas, não tem mas eu, não. Não tem não. Vamos deixar as desculpas de lado e vamos prestar atenção na terceira revelação materializada. Fala-se tanto nas obras de Allan Kardec, fala-se tanto nas obras de Chico Xavier, nas obras de Emmanuel, nas obras de André Luiz, mas pouco se segue, pouco se exemplifica. E o Emmanuel observa também um pensamento interessante, que o Emmanuel bate forte, né? Eu só estou aqui comentando o que ele fala, eu só estou, de alguma forma, comentar a profundidade do Emmanuel. É difícil, mas basicamente é isso. Ele fala sobre a sedução com as belezas sonoras das palavras, sem os exemplos edificantes. Precisamos observar essas questões. Está aí no nosso Evangelho 2 textos polêmicos, né? 2 textos muito pesados no sentido de verdade. Né? É muito difícil conviver com a verdade. A gente pode perceber que há templos onde estão os enganos, o templo onde estão as portas largas, o templo onde estão as belas palavras sonoras, onde estão as falsas promessas, estão repletos, estão lotados. Enquanto que a gente vê alguns centros verdadeiros, genuínos, frequentados por meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas. Sem nenhum desmérito, é maravilhoso quando um grupo de cristãos resolve se entregar à simplicidade e à pobreza honesta de Jesus. Porque não adianta. Uma coisa puxa a outra. O terno Armani puxa a BMW puxa a mansão puxa a soberba, e a vaidade é o defeito preferido das trevas. Lembrando o filme O Advogado do Diabo, para quem assistiu. Quem não assistiu, recomendo. Para quem assistiu, sugiro vê-lo de novo e dessa vez começar do final para o começo. Ouvindo a última frase do Al Pacino, quando ele se transfigura do repórter da revista, que fala com o advogado, e ele vira para a câmera já como Al Pacino, né? Como o nosso irmão mais inferior, e ele repete a célebre frase: vaidade, o meu pecado favorito. Reflitamos sobre essas verdades, essas duras verdades. Muito bem, pessoal, é isso o que temos para essa noite, essa apresentação desses 2 textos. Vamos mais uma vez, então, acerenar os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Deus Pai que cuide da nossa mente, cuide dos nossos pensamentos, agradecendo a Deus por todo o ensinamento que chega até nós, por todas as mensagens sublimes, duras às vezes, mas verdadeiras, necessárias para aquele momento. Obrigado, meu Deus,
Rogo que derrame suas bênçãos sobre todos os nossos irmãos que estão conosco ouvindo essas mensagens de Emmanuel e de André Luiz, essas mensagens maravilhosas que nos fazem despertar, que nos fazem acordar, para marcharmos em frente, rumo à luz, rumo à nossa evolução moral. Obrigado, Senhor. Abençoe as nossas casas, abençoe os nossos queridos, abençoe os nossos animais de estimação e de serviço, abençoe as nossas plantas ornamentais, nossas plantas maravilhosas na natureza, abençoe toda a flora e toda a fauna, abençoe todos os reinos que nos circundam. Amém. Abençoe nossas cidades, nossos estados, nosso país e nosso planeta. Obrigado, Senhor. Santifique-nos na verdade. Assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mamãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja, graças a Deus. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Muito bem, podemos agora beber a nossa aguinha. Eu esqueci no evangelho da semana passada, fui chamado a atenção. Obrigado, Senhor. Muito bem, meus amigos, muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que Deus te promova muita saúde para que tenhas vida longa e encarnação proveitosa. Fiquem todos com Deus e vamos agora, em seguida, assistir o momento Chico Xavier, maravilhoso momento Chico Xavier desse Evangelho no Lar. Faça o Evangelho no Lar na sua casa, leia as obras da Terceira Revelação, da Lavra de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de outros tantos grandes médios, maravilhosos, materializadores da Terceira Revelação na Terra. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima quinta-feira. Tchau! Muito bem. Chico Xavier está à sua frente com a sua pergunta, o repórter Saulo Gomes. Considerando que cada pergunta desta primeira rodada deva representar para nós a manchete da grande matéria que nesta noite se vai escrever, eu pergunto, Chico, dentro do plano espiritual que tão bem você aborda e conhece, o homem conquistou o espaço antes ou depois do tempo previsto? Cremos com a palavra dos bons espíritos que o homem, por mais se lhe amplie a inteligência e a cultura, o homem está subordinado aos poderes da divina providência. Portanto, admitimos que o homem estará deslanchando do nosso grande, vamos dizer, do nosso planeta maravilhoso a que chamamos Terra, na hora certa. Chico Xavier, eu não ponho em dúvida a sinceridade do seu ministério espiritista. Eu creio firmemente que o senhor trabalha com profunda amor à sua causa e à sua doutrina. Mas eu vou insistir no aspecto mais conhecido da sua obra, das suas atividades, que é aquela do escritor psicográfico. O senhor afirmou, logo a minha primeira pergunta, que escreveu 107 livros e que tem 4 no prelo. Na literatura brasileira, o senhor é, depois de Coelho Neto, o mais prolífico
dos escritores que já redigiram na língua portuguesa. Por outro lado, o senhor disse, respondendo a uma pergunta minha, que havia feito apenas um curso primário. O senhor, para todos os que aqui estão e os que estão ouvindo no vídeo em casa, é um homem que tem uma grande fluência ao falar. O senhor constrói com perfeição a frase. O senhor tem lógica na exposição da sua doutrina. Logo, o senhor é um autodidata, que se compenetrou da doutrina que esposou e a estudou profundamente e passou a exercer o seu trabalho expondo essa doutrina. Eu insisto que a escrita automática no senhor deve ser mais o produto do inconsciente do que o produto da mediunidade. Não sei se o senhor conhece uma coleção de livros publicados na França com o título genérico A Maneira de, em que os autores Paul Rebut e Charles Miller em francês, fazem a imitação de vários autores. Por exemplo, Marcel Proust, cujo centenário acaba de passar, se o senhor ler uma página de Marcel Proust e uma página do livro A Maneira de, não distinguirá, ainda mesmo que tenha profundo conhecimento do estilo de Marcel Proust. É, portanto, esta é uma imitação consciente. Eu tenho para mim que o senhor, ao redigir os livros psicografados, agiu sob o impulso do inconsciente. O meu ex-antigo companheiro de imprensa, e caro companheiro de imprensa, Herculano Pires, cuja inteligência brilhante eu sempre respeitei e sempre aplaudi, criou um embaraço para a minha pergunta, ao falar em 400 autores que o senhor teria citado. Mas citar o senhor citou 400 autores, ou o senhor escreveu a maneira de 400 autores, como escreveu como Humberto de Campos, como Guerra Junqueiro, como Antero do Quental, como Augusto dos Anjos? Creio que o número enunciado pelo casal Stig, Roland e Ibsen já está superado em mais de 400 comunicantes. Eles escreveram a maneira deles, mas respeito o ponto de vista do senhor, como respeito qualquer homem de ciência que ainda não pôde aceitar, por exemplo, o realismo da mediunidade. Respeito muito, mas continuo acreditando que eles escreveram a maneira deles, porque em algumas centenas, vamos dizer mais de 3 centenas, destes 400 e tantos, hoje parece que quase 500, eu não tinha a menor ideia do que eles escreveram. O senhor conhece um caso famoso ocorrido na Inglaterra de escrita psicografada? Uma senhora de nome Travers Smith psicografou a obra de Oscar Wilde. E os meios literários ingleses não aceitaram como sendo uma obra psicografada de Oscar Wilde. Ainda mais, entre as minhas carreiras, além de jornalista, eu também tenho a de filosofia. E não me constam que obras tão complexas como a de Platão, a de Aristóteles, a de Santo Agostinho, a de Santo Tomás de Aquino, a de Descartes, a de Kant, a de Hegel, a de Nietzsche e a de outros filósofos e outros pensadores tenham sido psicografadas. Não seria por causa da dificuldade de psicografar essas obras? Hegel é quase impossível qualquer trabalho de psicografia. Bem, eu devo voltar um pouco ao nosso pensamento inicial para dizer ao senhor que desde 1931 a presença de Emmanuel em minha vida tem sido a presença de um professor. Ele tem corrigido minhas expressões, ele tem procurado melhorar o meu vocabulário, melhorar as minhas atitudes do ponto de vista verbal. E como o livro estava
na frente da presença apagada que eu posso trazer, ele sempre teve muito cuidado em podar tanto quanto possível as minhas impropriedades, que eu sei que são muito grandes. De modo que eu posso declarar de público ao Senhor que qualquer estrutura fraseológica mais feliz de que eu possa ser portador, isso se deve à influência de Emmanuel, a presença dele junto de mim, compreendendo a responsabilidade de um programa como este. Quanto aos escritores da antiguidade e aos escritores dos tempos modernos, com todo respeito ao Senhor, eu me permitiria perguntar se eles também não seriam médiums. Não cabe a mim responder. Essa é uma... Quem sabe? Este programa é de perguntas, não é de debate. Não é de debate, absolutamente. Apenas respeitando imensamente a Igreja Católica, em cujo seio formei a minha fé, mas respeito profundo e que eu devo declarar de público que nunca perdi e não quero perder. Então eu digo aqui de público, eu não conheço essas obras, mas gostaria de conhecê-las em português. Mas os espíritos amigos se referem, por exemplo, a duas personalidades do angelógio católico que deveriam ser mais conhecidas em nosso ambiente cultural. Por exemplo, na latinidade, especialmente na língua portuguesa, eu não conheço absolutamente nada. Eles se referem a Santa Brígida de Vadstena, ou Santa Brígida da Suécia, e a Santa Clara de Montefalco, na Itália, cujas biografias atestam a presença de mediunidades extraordinárias, a ponto de, diz Emmanuel, que Santa Brígida de Vadstena deixou muitas páginas, vamos dizer, do ponto de vista de autenticidade, absolutamente psicográficas. Seria muito interessante e estimaria muito conhecer a vida dessas duas grandes figuras da Igreja Católica, que eu venero tanto, porque, ao que me parece, pela palavra dos nossos amigos espirituais, foram duas criaturas portadoras de mensagens especiais para os cristãos. Eu queria que você me concedesse apenas o direito de fazer uma observação a respeito do que o Chico acabou de falar. Pois não. Eu queria lembrar a existência no meio católico também de psicografia, do fenômeno psicográfico. As edições paulinas aqui de São Paulo, há questão de uns 5 anos, mais ou menos, publicaram um livro muito curioso, chama-se O Manuscrito do Purgatório. É um livro recebido na Espanha, num convento da Espanha, por uma freira. E ela recebeu o livro através do espírito de outra freira que havia morrido no próprio convento. Um trabalho, evidentemente, de psicografia católica. Esse livro foi traduzido para o português pelo padre Júlio Maria, tão conhecido principalmente pela sua atuação na revista Ave Maria. E saiu publicado aqui em São Paulo com todas as autorizações eclesiásticas, tendo vindo também da Espanha com essas autorizações. Mas acrescento o seguinte: as próprias edições paulinas anunciaram que outros livros da mesma natureza seriam publicados por ela. Entretanto, não foram. Mas existe, portanto, bastaria este livro, O Manuscrito do Purgatório, que foi publicado, para provar que existe uma psicografia católica. Muito bem. Pois não? O espírito de amor me colocar em situação difícil diante do seu dia, não tem problema. Ele pede para mencionarmos, diante do nosso caro escritor e entrevistador,
que levantou o problema com tanta distinção e com tanto carinho, que nós não podemos esquecer um problema muito importante em nossa vida cristã, é que o livro é mesmo um instrumento de cultura extraordinário e que é, vamos dizer, um instrumento que está entre este mundo e o outro mundo. É tão importante que o primeiro livro que veio para a humanidade, vamos dizer, é um livro do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os 10 Mandamentos. Psicografia de Moisés. Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me. Ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara-me, conduz. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio de rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói,
pra chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz.